Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para o nosso canal, para o meu canal. E hoje é dia de mais um podcast, A Mente do Colorista. E como é de praxe, eu estou aqui com a minha amada esposa, minha princesa. É verdade. Dá um alô aí pra galera, meu amor. Oi, gente, tudo bem com vocês? É isso aí, pessoal. Olha, hoje nós estamos com um assunto aqui quentíssimo, onde nós vamos falar da ciência por trás dos loiros. E nós temos aqui bate-papos, perguntas, respostas de leitores. E você é o nosso convidado para acompanhar, para perceber, para estar conosco aqui neste podcast. E já quero pedir o seu like, pedir também o seu comentário. Deixa aqui a sua pergunta, o seu questionamento. Quem sabe esta pergunta vai se tornar um tema aqui do nosso podcast. Antes de começar propriamente, eu quero mandar aqui um abraço para os meus amigos, colegas cabeleireiros lá de Portugal, onde eu vivi mais de 5 anos. Ou seja, tá aqui o meu abraço, o meu carinho, e também aqui para os meus amigos cabeleireiros do Brasil, em especial Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Diga aí, minha princesa, o que nós vamos falar? Já vamos começar apertando o negócio aqui hoje. Vamos sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho do curso, o Loiro Perfeito. É mais baseado nas perguntas são mais baseadas no curso, porque tem muitos leitores que estão perguntando como que funciona, o que a gente vai estar aprendendo. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar de loiro, como eu já disse. Então, diz aí o que você tem, os questionamentos que a galera tá mandando para nós. Tá bem. Então é assim, é mais sobre cabelos loiros. Nós podemos lavar os fios diariamente, no caso as loiras? Poder, não pode. É aquela coisa, posso, não devo. Ou seja, como eu já expliquei também, acho que isso num outro podcast, não sei. Acho que foi no primeiro, não, eu falo tanto sobre isso nos cursos e tal, que eu não sei aonde que eu falei, mas eu sei que eu falei. O que acontece? Essa coisa de lavar os cabelos todos os dias, ela está muito ligada àquela questão da oleosidade, a necessidade que cada cliente tem. Então, é complicado falar assim que o cabeleireiro, o cliente, né, na verdade, não pode lavar o cabelo todos os dias. Cara, esses clientes têm um cabelo oleoso. Agora, a questão é a consciência que esse cliente tem, ok? Com relação a esta questão, e esta consciência é responsabilidade do cabeleireiro, que deve educar o profissional, que deve educar o cliente final também. Ou seja, educar o profissional como? Tem que educar, se você tem, por exemplo, uma equipe, você precisa educar a sua equipe, né? E se você é só o cabeleireiro, você vai educar o seu cliente. Isso é engraçado, porque essa semana eu andei pesquisando na internet e lá tinha um blog, né, que eu não vou citar nomes agora, claro. Que falava que os fios crescem quando você lava o fio diariamente, ele ajuda até no crescimento, ou seja, porque o couro cabeludo ele precisa estar totalmente limpo para não o bulbo, no caso o bulbo capilar, não ficar ali com produtos. Não, a questão é o seguinte, por que nós lavamos o cabelo? Claro, tem a sujidade, tem toda a questão da poluição do dia a dia, aquela coisa toda. Mas, basicamente, nós lavamos o cabelo por causa de uma substância chamada filme hidrolipídico, que tem um pH por volta aí de 3, 4, mais ou menos. É por isso que há pessoas que têm muitos comichões na cabeça quando deixa de lavar, quando o cabelo está muito sujo. Por quê? Por causa desse pH que é muito ácido, então ele começa como se de fato corroer o couro cabeludo, e algumas pessoas causa até ferida pela falta de lavar o cabelo. Mas isso não é necessariamente uma coisa assim ruim, né? É uma coisa que é da natureza, isso é do homem. Sim. Agora, falar que lavar os cabelos com mais frequência vai ajudar no crescimento, isso não é verdade. Eu vejo que isso é um pouco controverso, né? Porque algumas pessoas falam, por exemplo, em blogs, falam que deve lavar diariamente, outras falam que tem que dar mais tempo, porque a oleosidade do próprio couro cabeludo hidrata o cabelo. Não é que hidrata necessariamente, também isso é importante, porque os termos, a gente vai falando dos termos e não explica os termos, e acaba a gente ficando assim, vai entrando naquela commodity, quer dizer, ninguém define nada e também a gente deixa de aprender. Então, quando nós falamos de hidratação, filme hidrolipídico vem do quê? Vem de óleo, então óleo não hidrata. Não. Ele trabalha as questões, reposições lipídicas do cabelo. E diga-se de passagem, acho que nós falamos isso no terceiro podcast passado,
que o cabelo ele é uma fibra queratinizada, ou seja, ele é uma fibra morta, e a estrutura molar da queratina ela é hidrofóbica, então ela não gosta de água. Então aqui nós já começamos a perceber algumas coisas importantes, a importância do filme hidrolipídico para a queratina. Ou seja, a natureza é perfeita, o Papai do Céu fez tudo certinho, tudo bonitinho, e a gente é que fica aí inventando moda. Então, não é que hidrata, é que isso faz parte do processo de proteção da própria queratina. A queratina funciona bem com essa questão hidrolipídica com a base em óleos. Agora, voltando aqui à questão de lavar necessariamente os cabelos. Cara, isso depende de cliente para cliente, depende do quanto esse cliente tem a raiz oleosa ou não. E aí eu sempre, quando eu atuava mesmo frequentemente no cabeleireiro do dia a dia, qual que era a minha questão? Cara, se você tem que lavar o cabelo todos os dias, portanto, use então produtos que tenha uma carga de reposição, né, de tratamentos maior. Okay. Então se você tem que lavar o cabelo todos os dias usando um shampoo de limpeza profunda, um shampoo mais abrasivo ou não, então que você opte pelo shampoo que tem mais tratamento. É até engraçado essa parte de crescimento, eu me interesso muito assim por essa parte. Que mulher que não, né? Vamos focar no projeto Rapunzel de novo, né? Eu cortei, agora tem que focar. Então, assim, por exemplo, outra coisa que eu vi, que eu gosto de desvendando essas coisas, né? É que a água, ela forma também o fio de cabelo, é correto? Sim, tudo em nós é formado por água. Porque nós somos 70% de água. Sim, mas aí onde entra a treta que, tipo assim, também ninguém consegue explicar. Como assim você fala? Por quê? Porque nós temos que entender o princípio, eu repito isso em todos os cursos, tanto presenciais, aqui nos podcasts, nos vídeos, mas parece que as pessoas não querem entender isso. Cara, o cabelo ele é construído, a queratina é construída também de água. Mas o cabelo não tem água necessariamente. Existe uma parte muito efêmea do cabelo que existe água. Mas realmente ajuda na proteção, deixa o cabelo mais bonito. A questão que a gente precisa entender aqui e discutir é o seguinte, o cabelo ele sai de um lugar chamada bainha epitelial interna, externa, tecidos conjuntivos, onde nós temos lá as glândulas sebáceas, músculos contratores, nós temos os vasos capilares, vasos sanguíneos, essa coisa toda que a gente aprende na tricologia. Você estudou isso na faculdade, essa coisa toda. Pronto. Ali, nesta parte, antes do cabelo sair, ele é composto por água. Também, ele tem água. Agora, depois que o cabelo passa da bainha epitelial interna, ele começa a subir, ele começa a crescer, as células começam a perder o seu núcleo, as células capilares começam a perder o seu núcleo, e aí isto torna-se, na verdade, uma queratina, uma fibra, na verdade, queratinizada. E esta fibra queratinizada, ela não tem vida. Exato. Então não tem sentido você lavar o cabelo para o cabelo crescer mais, não tem sentido você tentar regenerar a fibra capilar. Isso é nosso, né? O que tem que crescer vai crescer e pronto. Mas cresce na parte interna, é isso que você também não entendeu. Algumas pessoas não entenderam. Engraçado, você estudou isso, fez faculdade. E você vê que, assim, mas por que eu falo e eu sou tão pragmático, né, incisivo nessa questão? Porque o cabeleireiro precisa entender isso. A partir do momento que o cabeleireiro começar a entender isso, ele vai começar a questionar por que esse produto diz que faz isto ou aquilo, se o cabelo é assim ou assado. Entendeu? Exato. Quer dizer, se o cabelo é uma fibra queratinizada, é uma fibra composta por queratina e hidrofóbica, apolar. Então, como que o produto funciona? Como que existe promessa? Como é que é possível existir uma promessa de um cabelo, de um produto que vai regenerar algo que é morto? Ou seja, o cabeleireiro ainda trata o cabelo como se fosse vivo. Ele fosse uma coisa viva. E não é por aí. Exato. Tá bem? Então, voltando à questão aqui de lavar os cabelos todos os dias, sim ou não? Depende. Se esse cliente tem uma raiz oleosa e ele lava o cabelo, precisa lavar o cabelo todos os dias,
A minha indicação é que ele lave os cabelos todos os dias, mas lave com um produto que contém uma carga maior de tratamento, de agentes condicionantes, agentes hidratantes. Ou seja, você vai ter que lavar o cabelo todos os dias, então que você cuide do cabelo e lave o seu cabelo todos os dias. Então essa é a sacada, essa que é a ideia, dessa ideia de lavar ou não lavar o cabelo todos os dias. Muito bom! E nós temos aqui a pergunta de uma leitora e uma coisa muito interessante aqui é: o que mais maltrata os fios, né, na hora de fazer o loiro? A descoloração ou tintura? Vejamos, realmente a gente percebe que é uma pergunta de uma leitora. Ela não é profissional. Ela não é profissional, porque um profissional ele já sabe que o processo de descoloração ele é muito mais intensamente mais profundo a nível de oxidação. Sim. E o processo de oxidação é o que realmente gera a degradação, a deformação da fibra capilar. Agora, a coloração ela também funciona com o processo de oxidação. Porque ela também é uma química, né? Também tem o seu... É uma química, mas que trabalha de maneira diferente. Uhum. Né? Porque a coloração ela tem algumas funções. Sim. Ela trabalha despolimerizando a melanina, um nome esquisito, mas é bem por aí, tá bem? Trabalha despolimerizando a melanina e num dado momento a coloração consegue também no processo oxidativo polimerizar. Então ela consegue despolimerizar o cabelo e consegue polimerizar. Então como ela consegue fazer essas duas funções, ela não é tão corrosiva quanto o descolorante que só despolimeriza. Sim. Ou seja, o descolorante, a função dele é só, aspas, né, ferrar o cabelo, aclarar, comer. Ele é como se fosse uma soda, literalmente, vai comendo o cabelo. E aí entra aquela polêmica de gente querendo aclarar os cabelos ao extremo, deixar os cabelos aclarar até ficar branco, cabelos que saem cabelos pretos, né? Ou seja, tem essas polêmicas todas. Por que o cabeleireiro faz isso? Porque ele não entendeu, porque ele não percebeu como que funciona o processo oxidativo, que é uma das coisas que nós ensinamos, né, dentro do curso A Ciência dos Loiros, ou seja, trazendo consciência para o cabeleireiro profissional, para que ele possa compreender, perceber os limites que ele tem dentro do seu trabalho. E aí onde é aquela coisa que vai fazer a diferença de você ser um especialista de fato na arte, né, de colorir os cabelos. Então essa que é a ideia, essa que é a situação quando nós falamos entre coloração e falamos descoloração. Nossa, essa questão do cabelo é bem complexa e interessante. É por isso que eu bato na tecla, tem que estudar. Estudar. É aquela coisa, e parece que eu sou contra, mas não. Uhum. Curso mão na massa, você vai lá, vai aplicar. Esta semana, olha que gancho interessante que eu me vi aqui. Esta semana eu estive num evento de tricologia e cosmetologia. Uhum. Gente, os esteticistas e terapeutas capilares, cara, eu não sei se eu posso falar felizmente ou infelizmente, sim, mas eles estão anos-luz à frente dos cabeleireiros. E eu tenho que tomar cuidado para falar isso, para não parecer assim arrogante, para não parecer prepotente. Mas, gente, pelo amor de Deus, o esteticista tem nível superior, ele faz faculdade. Fica lá 3 anos e qualquer coisa. Que, inclusive, você tem esta formação, né? Sim, tem uma formação estética e cosmética. Pois, aprendeu o que? As bases, como que manipula os produtos. Sim, a parte de manipulação, claro, a parte que é da voltada à questão da pele, né? Da pele. Mas, aí o que acontece? Nós, cabeleireiros, estamos o quê? Atrás de cursos monomassa, gente. Atrás de curso de fazer luz na touca, uma coisa que tem mais de 100 anos aí no mercado. Eu sou contra essas coisas todas, eu não sou contra nada disso. Eu acho que a gente tem que aprender mesmo. Agora, a questão é que a gente precisa observar a questão científica. Por que que eu falo isso? Porque as marcas estão nadando de braçada, sim, né? No meio do cabeleireiro, enganando o cabeleireiro. O cabeleireiro está levando na cabeça todo dia
Por quê? Porque não estuda a parte científica do cabelo, a parte científica e propriamente da cosmética, ou seja, a cosmetologia. É exatamente o que você fala sempre nos seus vídeos aqui no YouTube. Você sempre fala, olha, gente, saber só fazer técnicas não adianta. Não é só você isso. Fica refém, porque, cara, a técnica ela não vai mudar muito. Não. O que vai mudar? É quando eu consigo perceber como que o todo funciona. A pensar em como funciona a cor também. Exatamente, que inclusive é tema do meu livro, né? Eu não falei do livro. Cor, vou falar do colors. livro aqui. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o livro The Colorist Mind, A Mente do Colorista. É um livro de minha autoria que foi lançado na Europa e logo estará no Brasil. Para você que está vendo este livro aqui da Europa, tem um link na descrição aqui do nosso podcast para você saber um pouco mais sobre colorimetria. Ou seja, são 275 páginas de colorimetria capilar científica, e vale lembrar que este livro é um livro físico, porque tem pessoas que estão perguntando aí se este livro ele é em e-book. Não, ele não tem e-book, é um livro 100% físico, ou seja, não há hipótese de você encontrar isso pela internet, somente pelo meu site oficial, tá bem? Voltando aqui a essa questão, cara, o cabeleireiro precisa investir também na questão intelectual, no autodesenvolvimento pessoal. E voltando aqui a reiterar o que eu vi esta semana, cara, incrível o evento que eu fui. Cara, gente, PhD no negócio, sim, cara. Você me falou bastante sobre isso. Sabe, falando de camadas subcutâneas da pele, ativos, cara, falaram de pelo menos lá uns 10 tipos de ativos, por exemplo, para crescimento e estimulação do crescimento capilar. Pois. Cara, coisas incríveis, e nós, cabeleireiros, estamos lá correndo atrás de curso mão na massa. Aí, esses dias foi engraçado. Mas é engraçado, só pegando um gancho aqui antes que eu esqueça, é engraçado que tipo assim, o cabeleireiro, ele até deve pensar assim, né? Pelo menos aqui uma coisa aqui que me veio na cabeça. Deve pensar assim, mas como que eu vou usar os nomes científicos para vender para o meu cliente? Mas foi o que um dos meus segredos da minha carreira foi exatamente isso. O cliente chegava no meu salão, fazia anamnese, nós só falamos também sobre isso em outros podcasts. Cara, fazia anamnese e eu já ia para a parte científica. Olha, seu cabelo está com grau X de saturação, de porosidade. Mostrava, né, para ela, porque na TV aparece. Existe, hoje tem que investir em tecnologia. É isso que o cliente vai pagar. É um a mais, né? Um plus. Exatamente. Se você é um terapeuta capilar, você vai focar o quê? Na questão do excesso de oleosidade. Você sabe se é um couro cabeludo seborreico, com excesso, né? Enfim, com algum tipo de patologia, enfim, você vai focar para isso. Mas se você é cabeleireiro, cara, quanto de dinheiro que eu cheguei a ganhar na época vendendo tratamento capilar para a haste. Sim. Porque eu não era, na altura eu não atuava como terapeuta. Nunca gostei muito de trabalhar essa questão da pele e tal, mas que inclusive hoje, né, na atualidade, esse mercado está crescendo bastante também, a questão do terapeuta capilar. Agora, a questão é, se você quer ser terapeuta capilar, como eu vi muita gente, inclusive neste evento que eu fui aí na semana passada, inclusive fica aqui um abraço para minha querida Viviane, da Academic Beauty, que fez o convite. Eu tive o privilégio de estar lá, de presenciar, ou seja, de privilegiar, aliás, me senti, na verdade, privilegiado, porque fui convidado, então foi um momento bastante importante para mim, que eu também aprendo. Agora, o que eu tenho percebido? Há uma grande fatia do mercado do cabeleireiro migrando, né? Ou seja, a migrar para esse setor do terapeuta capilar. Sim, olha, é engraçado que na faculdade, quando eu fiz concluí em 2016, né? Eu tive um módulo de terapia capilar, porque o que acontece? É como cuidar do couro cabeludo, né? Patologias, falamos lá de caspas, falamos também sobre piolhos, tudo, essa parte toda, como cuidar, né, do couro cabeludo, psoríase, tratamentos para isso. Então foi isso que eu estudei. Até tem um tratamento que é com argila, que é muito bom pro couro cabeludo. E
É engraçado que lá, para você continuar, se você quiser se tornar um terapeuta, você tem que fazer um curso a mais. Uma especialização. Mas você aprende o básico. E o que eu vejo hoje é que essas pessoas que se aprofundam, né? Você vê, estudaram para chegar lá. Exatamente. E o cabeleireiro, ele também entra mais ou menos nessa categoria. Mas se ele quer ser um colorista, ele não vai chegar a ser um colorista, fazer um loiro como deve ser, só fazendo um curso, por exemplo, em uma escola base, né? Não, olha, estima-se que mais de 80% dos cabeleireiros não dominam a colorimetria capilar. Cara, que é a base, é a essência para você se tornar um colorista, para você conseguir colorir qualquer cabelo. Mas a galera não domina. Aí quando você fala de cursos mais científicos... Aí as pessoas não... vai ter mão na massa? Ai, gente, desculpa lá. Mas você acha que a categoria um dia pode mudar esse pensamento? Cara, eu acho que cabe a nós, educadores, nos posicionar e falar francamente. Falar com as pessoas de peito aberto, de coração aberto, não acusando ninguém, mas mostrando o caminho. Que chega uma hora, de tanto você repetir, a pessoa começa a perceber, realmente... Aí ela vai se conscientizar. Cara, quantos cursos mão na massa eu já fiz? Quantos cursos de marcas eu já fiz? Que as marcas fazem assim, né? Compra R$50, R$100, R$200 de produto e você vai ter um dia de formação. Aí chega lá a formação e eu faço esse trabalho, atenção, eu trabalho para as marcas. E o que as marcas falam? Olha, você tem que falar isso deste produto, que nós temos aqui uma meta para bater, um objetivo para alcançar, e nós temos que vender X, é por isso que nós contratamos você. Ou seja, dentro dessa questão, eu vou falar aquilo que a marca quer que eu fale. Aliás, eu vou falar aquilo que a marca quer que ela fale. Você não vai falar o que é pra ser falado. Não vou falar o que é real. Porque eu não posso falar que aquele ativo... Até porque você tá representando, né? Eles veem como representante. Sim, eu tô ali... Na verdade, eu estou apresentando um produto. Trabalho. E o cabeleireiro pensa que aquilo é um curso. Aí o que a gente faz? É workshop. Não, o que a gente faz? Vai lá, pega uma modelo bonita, um cabelo preparado no backstage, ou seja... E aí, aqui já tá dominado, porque eu já conversei com o cliente, eu já combinei tudo, já tá tudo certo, eu sei o resultado que eu vou promover, para depois eu falar que, olha, essa marca é maravilhosa, ela faz isso, ela faz aquilo. Enquanto que, se o cabeleireiro aprender sobre ativos, sobre como a coloração funciona, como o oxidante funciona, como que é os graus, os níveis, né, de fundo de aclaramento, aquela coisa toda, e ele aprender a dominar e articular tudo isso, cara, ele trabalha com qualquer marca barata, inclusive. Exatamente. É simples assim. Se você sabe a estrutura, né, como funciona o conhecimento, a base, depois você trabalha com qualquer produto, coisa. Desde o mais caro ao mais barato. E é aquilo que eu tenho falado, o quê? A liberdade que o cabeleireiro, o profissional colorista precisa ter. Agora, eu iniciei este raciocínio aqui falando, há uma grande parte de profissionais a migrar para o mundo da terapia capilar. Agora a questão é o seguinte, se você quer ser um terapeuta, tudo certo. Agora a pergunta é, você gosta de gente? Você gosta de cuidar de gente? Você estuda sobre gente, sobre comportamento, sobre sentimentos, emoções? Pessoas que procuram terapeutas capilares, por norma, são pessoas que estão carentes. Porque toda patologia, e a ciência já explica isso, são o quê? Derivados a doenças psicossomáticas. É tudo emocional. Por exemplo, uma queda de cabelo, ela pode ser causada por estresse, ansiedade, emocional. Uma queda de cabelo, uma dermatite, uma comichão, né, com a coceira aqui no Brasil. Agora, pessoas estão indo para esta área, por quê? Porque é uma área, já perceberam que é uma área que está crescendo, oportunidades vão surgindo. Agora, não são pessoas necessariamente que estão preparadas para cuidar de gente. Porque quando você cuida de gente, a sua agenda enche. Quando você cuida de gente, as pessoas querem ser cuidadas. Ou seja, o mercado está carente de profissionais que estão dispostos, estão focados em pessoas, não somente em mercado, não somente em produto, não somente em serviço, mas sim em pessoas. Que olha, quantos R$1.000 nós temos investido aqui para quê? Para criar um meio de comunicação, uma forma mais... vamos dizer assim, descontraída, interativa. De conversar com os profissionais, de conversar com os cabeleireiros,
para passar informação. Por quê? Nós estamos preocupados com o setor, com a categoria. No caso entra estética e beleza. Exatamente. E atenção, logo, logo vai começar a chegar aqui convidados, especialistas e tal. Ou seja, esse projeto é um projeto embrião que está no seu início, mas você vai perceber que esse projeto vai crescer muito, porque a base do projeto é convidar especialistas. A minha mulher também, ela é especialista no assunto porque é formada em cosmetologia, tricologia, estética e cosmética, né? Entra tudo. Uhum. Exatamente. É por isso que a gente consegue aqui discutir, fazer um bate-papo. E a ideia do projeto é o quê? Trazer especialistas de outras áreas, cabeleireiros, enfim, profissionais da área acadêmica, para trazer esse conhecimento, essa conscientização para a nossa categoria aqui, enquanto esteticistas, cabeleireiros e terapeutas, etc. Ou seja, toma cuidado, né? Tá migrando? Que migre com consciência. Não vá migrar por causa... porque é uma área que está crescendo e de repente eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro. Não, acho que o primeiro de tudo é a pessoa analisar se ela realmente tem esse lado de cuidar das pessoas, essa vocação, esse dom. Porque nós sabemos se nós gostamos ou não, né? Por exemplo, eu não tenho coragem de, por exemplo, trabalhar em uma área da saúde que eu preciso mexer com sangue. Não tem aptidão, mas há pessoas que só pelo fato de que agora tá dando dinheiro, essa coisa eu vou me tornar isso, tornar aquilo, não é? Isso que acontece. Então é isso que eu estou aqui fazendo um alerta para você que nos assiste, que nos acompanha, que vai ver isso aqui daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo que a gente grava isso, só ficando aqui pela eternidade na internet. Entretanto, a conscientização, seja a área terapêutica, seja qual área for, que você perceba a base. É uma profissão, a nossa profissão dentro da área da estética está ligado diretamente a você cuidar de gente, e para isso você precisa gostar de gente, precisa estudar sobre gente, comportamento pessoal, não é só aplicar produto, que é o que o mercado está cheio. Não, até porque assim, se você vai e abre um salão ou abre uma clínica de estética e você vai com esse pensamento só para ganhar dinheiro, o seu negócio não vai prosperar. Não vai, você não está focado naquilo que é o mais importante, que são as pessoas. Tudo que as pessoas precisam hoje é de cuidado, é de amor, é de carinho. É isso aí. O cabelo loiro, quando ele entra no estágio de amarelamento, como que faz para corrigir? Tem alguma técnica, tem alguma questão que você consegue aqui ajudar? É assim, eu por norma, eu sou fundamentalista, né? Uhum. Então eu gosto de explicar, vamos dizer assim, o escopo da coisa, a ideia geral. Porque não basta eu te dar uma receita pronta, que é o que a internet tá cheia. Olha, pra você ter ideia desse negócio da receita tão maluco, que nós temos até gente ensinando passar violeta ginciana no cabelo. Pra desamarelar, né? Papel crepom no cabelo pra tirar o amarelo. Ou champuzadas só. As champuzadas, essas coisas todas. Quer dizer, por que isso vende? Porque as pessoas não sabem como funciona a base. Que é aquilo, tô parecendo vendedor de feira aqui, mas não é. Eu tenho, por exemplo, nós temos aí o curso A Ciência por Trás dos Loiros, onde a gente explica a diferença de matização, que tem diferença, de tonalização, que tem diferença, e a diferença entre tonalização e os meios, as formas científicas para que o cabeleireiro consiga fazer este cabelo não amarelar. Portanto, veja bem, o cabeleireiro precisa aprender a construir cor dentro do cabelo. Isso é crucial para quem trabalha com loiros. Para quem é especialista, né? Falando aqui, para quem é especialista em loiros. Para quem se intitula especialista. Nós temos aí muitos especialistas, e eu respeito todos eles, mas são especialistas em aplicar produto. São especialistas em iriçar mecha, que é o quê? Que é a parte mecânica do cabeleireiro. Lá quando eu inicio o curso, a primeira aula da ciência dos loiros, a primeira coisa que a gente faz o cabeleireiro entender é o quê? Cara, todo cabelo loiro ele é um projeto. Uhum. Precisa perceber que é um projeto. E dentro de um projeto nós temos várias partes que compõem o resultado final.
por exemplo, uma dessas partes é o planejamento. Tá bem. Não, que tá dentro do projeto. Pra você ter um projeto, você tem que ter um planejamento. Ou a nossa galera que tá vendo a gente de Portugal, um planeamento. Um planeamento. Que é diferente lá. Ou seja, quando eu tenho um projeto, fica muito mais fácil para eu falar com o meu cliente. Ou seja, a minha venda ela é muito mais construtiva, muito mais embasada e automaticamente o meu cliente começa a perceber que de fato eu sou especialista. Ou seja, de fato, o cabeleireiro que tá ali falando é uma autoridade. Exatamente. Agora, muita gente, a gente fala esse negócio de especialista para lá e para cá. Uma coisa é eu dizer que eu sou especialista. Outra coisa é as pessoas perceberem que eu sou especialista. Sim. Que é aquilo que pouca gente consegue entender, que é o agregar valor. Isso até é legal porque, tipo assim, você consegue até cobrar mais, porque a cliente percebe que você realmente é um especialista. Mas você percebe que esse negócio de cobrar mais, já falamos aqui de venda, falamos de loiros amarelos, falamos de cliente. Já crescimento de cabelo. Quer dizer, crescimento e tal. Agora você percebe o seguinte, que essa coisa do cobrar mais é o quê? É a percepção que o cliente tem ao seu respeito como pessoa, e segundo, como profissional, depois vem o seu ambiente e a entrega, que é o pacote final que a gente consegue entregar. Veja bem, se você vai numa loja e você tem lá perfumes de vários preços, não é? E aí você percebe que há perfumes que têm uma embalagem mais bonita. Automaticamente nós deduzimos que aquele produto, aquele perfume que tem uma embalagem mais bonita, aquele perfume vai ter uma durabilidade maior, vai ter uma fragrância melhor, não é? Essa que é a ideia. Então nós, enquanto cabeleireiros, nós da área da estética, nós precisamos também pensar nessa questão de sabermos desenvolver, criar um bom pacote, uma boa entrega para o nosso cliente. Pensando que tudo que nós fazemos, embora seja serviço, mas esse serviço é um produto, como outro qualquer. Exato. E todo produto tem que ter embalagem. Sim, se não tem embalagem, ele é um produto qualquer. Sim, a embalagem, quanto mais bonita e bem elaborada, mais dá a impressão que o produto ali tá... Não, você vai lá, por exemplo, lá na mercearia lá, vamos lá, comprar aqueles produtos que não tem embalagem. Cara, por norma, aqueles produtos, a não ser que seja aqueles produtos artesanais, que já tem uma outra pegada, sim. Mas você percebe que se não tiver embalagem, não tem muito valor agregado. Então, tá aí a dica. Aprender a construir uma boa embalagem para o seu produto, para o seu negócio, para as suas técnicas. E o caminho é você conseguir dissociar das técnicas, senão você não vai conseguir desenvolver esta linguagem mais comercial, porque é aí que está o ponto para você começar a fazer mais dinheiro. E agora eu vou aqui falar uma pergunta bônus. Amor, você acha que qualquer pessoa pode ter o cabelo loiro? O que você aconselha? Cara, eu acho que sim. Eu acredito que sim, por quê? De onde que eu trago essa crença? E foi onde eu construí minha carreira. No visagismo. O visagismo tem algumas premissas muito importantes e eu vou falar duas aqui. Primeiro, é saber o que o cliente deseja expressar com a própria imagem. O que quer passar, né? Essa é a premissa básica de todo e bom profissional visagista, o cara que percebe do assunto. Esse é o primeiro ponto, ok? Partindo daí, desse primeiro ponto, eu já sei o que o cliente quer expressar. E aí eu vou fazer o quê? Um processo de construção de imagem. Você vê que existe aqui um projeto, existe aqui um jeito de fazer isso. Então veja bem, nós temos aqui todo um processo de construção de imagem. Então quando nós falamos de construção, voltamos lá naquela questão que eu falei também dos loiros que a gente ensina, que todo loiro é um projeto. O cabeleireiro tem que aprender a ver o loiro como um projeto. Ele tem um planejamento, depois ele cria um projeto. E a questão de você saber, perceber se todo cliente pode ser loiro ou não, tá ligado a isso. Então, se de repente eu tenho lá uma cliente que tem a pele escura e necessariamente não combina
aquele tipo de loiro com a pele dela. Mas ela quer expressar aquela imagem. Cara, então eu não vou brigar com o meu cliente. E aí volta numa questão importante, que muita gente fala de visagismo. Que tipo assim, visagismo, você tem um rosto quadrado, aí você precisa usar uma franja para suavizar as linhas quadradas do seu rosto. Gente, isso não é, nunca foi e nunca será visagismo. Não tem nada a ver. O visagista não interfere no gosto, na intenção do cliente. Sim. Ou seja, o cliente tem uma intenção. A imagem que ele quer passar, né? Que é a imagem que ele quer passar. Cara, mas... inclusive, eu já cometi esse erro quando eu não percebia. No início. No início de carreira, eu falava, mas esse tom de pele vai vulgarizar a cliente vai ficar vulgarizada. Cara, mas e se ela quer parecer vulgar? Porque é o que o visagismo, ele é o que a pessoa quer transmitir. Não é? Então toda pessoa sim pode ser loira, pode ficar loira, desde que ela entenda, aí onde entra o papel do profissional cabeleireiro, visagista, colorista, que é conscientizar o cliente do significado da forma, da linha e da cor, combinado com a personalidade e o temperamento dela. Agora, porque o que eu vejo às vezes é que os profissionais eles erram na parte de conversar com o cliente antes para saber exatamente o que o cliente quer. Mas é aí que tá. Eu mencionei aqui a questão do congresso. Que eu fiquei assim, eu não tinha ido ainda, embora eu estudo há muitos anos a tricologia, cosmetologia, porque senão eu não saberia o que eu sei hoje, né? Mas eu vi ali uma organização, uma base científica por trás. E é este o ponto que eu trabalho com o cabeleireiro. Você já imaginou um cabeleireiro percebendo da imagem, do comportamento, do significado de formas, linhas, e montar este quebra-cabeça todo para o cliente e vender isso para o cliente? Cara, não tem nada mais poderoso do que um negócio desse. Ou seja, se você reclama que o cliente não quer pagar o seu serviço, aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, o cliente marca e não vem, significa que o seu cliente não dá valor no seu trabalho, que ele não percebe, ele não respeita você. E aí o que acontece? Por norma você vai lá, cobra barato. Sabe o que acontece com cobrar barato? Aí o seu cliente vai lá para Paris, vai para Londres no fim do ano. Sabe por que ele pode ir? Por quê? Porque ele pode ir porque ele economizou o ano inteiro no seu cabeleireiro. Aí você, que é o cabeleireiro que se matou a vida inteira para trabalhar, o ano inteiro para cuidar do cabelo daquele cliente, sabe para onde que você vai? Para casa da avó, lá no interior sei lá, do estado, da cidade, sei lá onde você vive, ainda ser hospedado na casa da avó, porque é o lugar que você não paga nada para se hospedar, porque não sobrou dinheiro, enquanto que o cliente está lá em Paris e você não pode ir. Tudo ao contrário. É o contrário. Por quê? Porque é uma falta de posicionamento. Agora, com isso, nós sabemos que existe o começo de todo mundo. Eu já falei aqui, né? Inclusive, a semana retrasada, dei uma entrevista contando um pouco da minha história. Que eu comecei a cortar cabelo com R$3. Sim, tem que começar de alguma Aí eu melhorei muito, subi de vida, subi de nível e comecei a cortar cabelo a R$5. R$5, sim. Essa história você sabe. Ou seja, todo mundo tem que ter um começo. Agora, eu também em 2015, quando eu comecei a parar de cortar cabelo, eu fui encerrando a minha carreira e eu já estava cortando cabelo a R$200 aqui em Campo Grande. Olha o nível que eu já vi. Que diferença, né? Mas você vê que são começos, né? Planejamento, uma estratégia. Você, desde quando cortava o cabelo R$3, você já sabia onde você queria chegar. Eu sabia onde eu queria chegar, mas não sabia como. E é por isso que eu precisava o quê? De mentor. Precisei de mentores. Fui atrás de pessoas que sabiam, que já haviam passado por aquela caminhada, por aquele processo todo. E aí eu comecei o quê? A modelar essas pessoas, comecei a falar com essas pessoas, comecei a ter os hábitos que essas pessoas têm diariamente, acordar mais cedo, estudar todos os dias. Olha só, existe um caminho pra gente fazer essa coisa toda, que é o trabalho que eu faço hoje com o cabeleireiro, que é ajudar o cabeleireiro a sair desse ponto zero a chegar onde ele quer. Simplesmente assim. Sim, e através de mentorias, dos cursos, né? Que a gente tem feito aqui, né?
cabeleireiro, por que ele deve se tornar um especialista em cor e como se tornar? A pergunta eu acho que não seria por que necessariamente, mas assim, o que ou qual a importância. E isso já ficou aqui subentendido, que é a ideia de você gerar uma percepção de valor do cliente para com o profissional. Então a busca da especialização, ela deve estar com esta intenção: fazer o outro perceber quem eu sou, o que eu posso fazer, e voltamos naquilo que nós falamos. E nada mais é do que você o quê? Fazer uma embalagem cada vez melhor para o seu trabalho, para o seu produto. E com isso, com esta embalagem mais elaborada, através desse título da especialização, que é onde você consegue gerar percepção de valor no seu cliente. Quando você cobra, ele não se sente lesado. Por quê? Por que a gente acha caro as coisas? Porque a expectativa é muito alta, né? É muito alta por parte do cliente. E o seu produto não alcançou essa expectativa. É por isso que o cliente... E aí ele treta com você, porque, cara, esse aqui tá muito caro. Aí chega lá, o cara não tem uma boa exposição dos produtos, os caras talvez, por vezes, não falam bom português, o ambiente do cara tá todo ferrado, tá buraco na parede, o cabeleireiro vai secar o cabelo do cliente com o fio do secador enrolado no pescoço, o avental do cabeleireiro tá todo manchado, tá todo ferrado. As toalhas estão todas amarelas. Amarela e furada, como eu já fui em cabeleireiros, quando eu trabalhava para as marcas, visitar cabeleireiro, o cara tem a coragem de me dar uma toalha furada. Rapaz. Cara, o cliente olha para aquilo e a gente pensa que o cliente não percebe, porque o cliente já é amigo, que ele já tá ali com a gente um tempão, aquela coisa toda, não sei o quê. Então o cabeleireiro pensa que o cliente não percebe aquilo, mas percebe sim. E aí o que acontece? A expectativa vai ficando sempre desequilibrada. E aí, cara, é óbvio que não vai rolar. Então essa questão de você ser um especialista é você conseguir se dissociar do ambiente, do nicho, do trabalho, e conseguir ver o seu negócio de maneira sistêmica, de maneira holística, né? O todo. E aí você vai começar a perceber o quê? Cara, estes pontos aqui eu preciso melhorar. E agora, dentro do processo de autodesenvolvimento, das mentorias que a gente faz, é exatamente isso que a gente faz. A gente consegue tirar esse cabeleireiro daquele ambiente que ele está poluído, que ele não consegue ver mais nada, e a gente consegue mostrar para ele os pontos de melhoria que ele precisa trabalhar. E, obviamente, ele vai performar. Não tem como não performar. Exatamente. Só não performa quem não faz. Exatamente. Que é aquela história, né? Aquela frase. É simples, é fácil, mas os idiotas não fazem todos os dias. Então é basicamente isso. Então a gente tira o cabeleireiro desse ambiente e mostra para ele os pontos que ele precisa trabalhar. Cara, realmente incrível, é transformador você ver os testemunhos, o feedback que a gente recebe, é realmente muito interessante. Então essa seria a razão, o motivo, né, pelo qual o profissional deve se especializar, se tornar um especialista, a fim de fazer a embalagem ficar cada vez maior e assim ele vai conseguir atender a expectativa do cliente. Quero fazer aqui umas chamadas importantes. Primeiro, para pedir a você, para você deixar um like aqui no nosso podcast, neste vídeo, deixar aqui um comentário para eu saber o que você acha, o que você pensa desse tipo de conteúdo, esse conteúdo mais descontraído, onde a gente discute temas variados para você que é cabeleireiro. Então deixa aqui o seu like. Se você não é subscrito neste canal, subscreva-se para que este projeto cresça e a gente consiga também trazer convidados de mais relevância para agregar no seu dia a dia. Vale lembrar que nós também temos o nosso site carloscruz.pt, onde nós temos um blog, nós temos lá todas as páginas de cursos, produtos que nós desenvolvemos diariamente para você que é cabeleireiro. E também quero fazer um convite para você conhecer a gente lá pelo Instagram, onde a gente coloca lá pequenas pílulas, dicas, estratégias, os nossos stories. Tá ficando muito engraçado, tá ficando muito bacana. Então você é o meu convidado mais do que especial. Vale lembrar também, se você quiser saber também um pouco mais sobre o meu livro, o link também está na descrição aqui
deste podcast. Então, tem tudo aqui pra você, feito pra você, com todo carinho. Então, eu vou ficando por aqui. Meu amor, dá um alô aí pra galera, um tchauzinho pra galera. Olha, amei participar desse podcast mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado também. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos na próxima semana já temos o nosso próximo podcast. Então, subscreva-se no canal, ative o sininho pra você ficar sabendo de tudo que rola por aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima. Abraços.